É claro que isto produz loucura. Esses dias saiu um artigo do David Kupelian no WorldNet dele, falando da epidemia de loucura que está tendo nos Estados Unidos. Quer dizer, o número de casos de demência, suicídio, etc., nos últimos 5 anos, graças ao Obama. Né? O que cria isto? Quer dizer, a atmosfera geral de mentira, de falsidade, de hipocrisia deixa as pessoas completamente desorientadas, elas não sabem mais o que é verdade e o que é erro. E entram em estado de desespero. Né? Então, eu até botei lá no artigo, sugeri, seu Kupelian, por favor, leia o livro Snapping. Snapping é esse barulho aqui, não tem tradução em português. Né? É um livro que foi publicado nos anos 80, a autora se chama-se Flo Conway e Jim Siegelman. E o título inteiro é Snapping, America's Epidemic of Sudden Personality Changes. A epidemia americana de súbitas mutações de personalidade. E ela estuda pessoas que entraram em seitas tipo Rajneesh, Moon, etc., e se submeteram a exercícios e práticas psíquicas destrutivas que mudaram a sua personalidade ao ponto que elas mesmas não se reconheciam mais. E eles chamaram esse quadro psicose informática. Eu digo, muito bem, isto que nos anos 70, 80 você observava dentro dessa esfera de seitas, isso passou a ser aplicado sobre a sociedade inteira através da mídia e do sistema educacional. Se você ler o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que tem a tradução brasileira, tá certo? Você verá que todas as técnicas pedagógicas utilizadas uniformemente no mundo inteiro por imposição da ONU são técnicas de manipulação psicológica, não são técnicas pedagógicas de maneira alguma, são técnicas de induzir mudanças comportamentais sem que a própria vítima perceba. Isso é exatamente o que se usava nessas seitas. Então, o snapping agora é curioso, porque o Kupelian, que não leu esse livro, ele não mencionou o livro, ele diz que agora tem uma epidemia de snapping nos Estados Unidos. É quase o mesmo título do livro que não leu. Quer dizer, aquilo que acontecia nos anos 70, 60, 70, 80, por uma pequena parte da população, onde você via a inteligência das pessoas, como que ia laceando, até ceder completamente. Eu vi uma entrevista de uma moça francesa na televisão que ela estava tão atônita, ela dizia, não, eu não quero mais saber a verdade a respeito do que tinha acontecido. Eu não quero a verdade da minha vida mais, não precisa mais. Eu já tinha chegado na última desistência. Né? Também eu vi um documentário, depois ele sumiu, onde um sujeito da seita Rajneesh, ele colocou os seus pés dentro de uma tina com cimento, esperou o cimento endurecer e pediu que o jogassem na piscina. E eu vi, né, no Brasil havia um engenheiro de origem indiana que uma secretária dele desapareceu, ele começou a investigar, né, e uma vez ele viu a secretária no meio da rua com um bando de jovens gritando, cantando, etc. Ele quis saber o que era e descobriu que era a tal da seita Love Family, ou Meninos de Deus. E ele ficou curioso, começou a estudar esse negócio e juntou lá uma documentação na casa dele, que uma vez fui eu e um promotor público para ver aquilo, e então aparecia o chefe da seita, que chama David não sei das quantas, explicando que os pais têm que fazer suruba com os seus bebês a partir dos 4 anos de idade. E era assim, e a coisa, inclusive, contada pela filha do fundador, ela ficou revoltada com o pai, contou tudo. Tá? Então, essas coisas aconteciam para uma faixa mínima da população. Mas aquilo foi apenas balão de ensaio. Hoje, essas técnicas, a imposição dessa monstruosidade é geral. Você vê toda essa campanha de favorecimento da pedofilia que está acontecendo diante dos nossos olhos. É o David não sei das quantas, que agora virou ministro da Educação, tá entendendo? Virou diretor de grande empresa de mídia. Então, quer dizer que aquele quadro de psicose informática que esse Conway e Siegelman escreviam nesse livro nos anos 70, 80, agora é geral. É sobre toda a sociedade. Então é claro que essas seitas foram criadas como laboratórios experimentais de técnicas psicológicas que depois iam ser aplicadas em massa, e estão sendo. Quando eu me referi a isso no livro Jardim das Aflições, que é um livro de 96,
eu dizia, olha, o estudo dessas técnicas é a coisa mais importante para você entender o que vai acontecer nas próximas décadas. Né? Passada uma década apenas, aparece o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, mostrando que tudo aquilo, todas aquelas técnicas que foram criadas para a dominação psíquica, para destruir a psique das pessoas, do quadro fechado das seitas, já estava sendo utilizado universalmente por imposição da ONU. Agora, você veja, as pessoas que querem se opor a essas coisas na base de um discurso moral ou de um discurso anti-esquerdista, meu Deus, elas estão 50 anos atrasadas. Não se trata mais disso, já é outra coisa, muito pior. Você está entendendo? Então, a velha regra do Sun Tzu, conhece o teu inimigo, eu digo, bom, parece que o pessoal conservador, cristão, etc., quer fazer o anti-Sun Tzu, não conheça o seu inimigo. Né? Dê tiro no escuro. É o que eles estão fazendo. Todo o pessoal está fazendo isso. Todo o pessoal evangélico, católico, só dá tiro no escuro. Não sabe o que estão fazendo. Porque não tem um jeito de saber. Só tem dois jeitos de saber. Ou Deus revela a coisa para você, ou você vai ter que estudar. Ou as duas coisas. Não é isso? Mesmo quando dá revelação, alguma coisa você vai ter que estudar. Não é isso? E o pessoal não tem nenhuma coisa nem outra. Deus não me informou de nada e eu estou com preguiça de estudar, não vou querer saber. Né? Ele está, aqui, o Armando Tavares está depondo, falou, eu sou professor universitário, eu vejo o que acontece na universidade, é exatamente o que o Pascal Bernardin escreve no Maquiavel Pedagógico. Quer dizer, são técnicas apresentadas como técnicas pedagógicas, mas não são técnicas pedagógicas, são técnicas de engenharia social. Eles não são feitos para ensinar nada para ninguém, mas para mudar a sua conduta sem que você mesmo perceba que você mudou. Quer dizer, você recebe uma ordem, mas ela é dada de tal maneira que você imagina que foi você mesmo que decidiu aquilo. É um negocinho de uma engenhosidade incrível. Isso foi desenvolvido desde os anos 40, porra. Os caras ficaram 30, 40 anos estudando isso antes de colocar, antes de testar. Eles começaram a testar nas seitas na década de 70. E começaram a adotar em escala mundial na década de 80, 90. Agora, aí você vê como o pessoal conservador, cristão, etc., está atrasado. Eles não estudam nada disso, porra. Né? E quando eu comecei a falar disso no Brasil, a pessoa dizia que era louco. Ah, isso é teoria da conspiração. Ô, Lourdes, você teoria da conspiração, vai tomar seu cu, porra. Ela tem tempo para perder com o ignorante, porra. Eu estou falando uma coisa porque eu estudei. Agora, no Brasil, a ignorância dá ao indivíduo um senso de autoridade intelectual que é uma coisa incrível, porra. Quanto mais burro, mais certeza ele tem, né? E mais cheio de si ele fala. É que nem o Pedro, meu filho, tem um amiguinho que diz, eu sou burro com muito orgulho. Né? Puta que pariu. O que falta para você tirar a conclusão do silogismo? Não é que aí entrou a síndrome do piu-piu, você está entendendo? Os caras dizem, acho que eu vi um gatinho, será que eu vi um gatinho? E não tira conclusão nenhuma. Esta impossibilidade de concluir é um dos traços mais marcantes da psicose informática, tal como descrita pela Flo Conway e Jim Siegel no livro Snapping. É um livro que eu li com enorme interesse, né, nos anos 80, porque eu conheci um bando de gente que estava metendo. Eu tinha um problema com uma seita que tentou acabar com a minha carreira. E eu fiz uma vingança maligna, botei a Polícia Federal atrás delas, invadiram a sede, os caras foram presos. A vingança é doce. Né? E tanto que até hoje os caras, se me vêem na rua, eles saem correndo. É um demônio! E por causa desse negócio eu comecei a estudar essas coisas, comprei um monte de livros sobre isso, me inscrevi na Associação Internacional de Estudos Culticos. Né? E até hoje ainda leio um pouquinho, eu leio com moderação, porque esse é um assunto tão fecal que, né, queria escrever um livro sobre isso, eu não consegui escrever o livro. Chegou uma hora assim que era pensar nisso e vomitar. Né? Esse negócio, cara fazendo suruba com os garotos de 4 anos, porra, na própria família, o pai comendo filho de 4 anos e achando isso lindo. Né? Então, mas você vê que este sintoma, esta inconclusividade, esta espécie de frouxidão da inteligência, que você dá a premissa, aqui a premissa número 1, aqui a premissa número 2, qual é a consequência? Não sei. Isto é característico da psicose informática.